Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vem inovando com o objetivo de prestar um melhor serviço ao cidadão. O resultado desse trabalho foi reconhecido em 2014 com o Prêmio Inovare. A premiação foi pela prática inovadora das unidades avançadas de atendimento, as chamadas UAAs. Uma parte desse trabalho é que nós vamos conhecer no programa de hoje. Porque, como já salientei, são projetos que já foram testados, já foram aprovados por toda a comunidade, seja aí advogados, as partes, os magistrados, servidores, e que eles comprovadamente geram uma economia de recursos. Tudo isso e muito mais agora no Justiça para Todos, que está só começando. Nós começamos o programa com as notícias que marcaram a Semana da Justiça Federal. Acompanhe. O colóquio reúne especialistas para traçar um panorama dos principais desafios e soluções. O presidente da AJUF, Antônio César Bochanek, participou da audiência. Na mesa de abertura do seminário, ele falou sobre a necessidade de respeito aos índios e quilombolas, comunidades que sempre promoveram a proteção ao meio ambiente. Biodiversidade exige que nós tenhamos uma atenção especial, principalmente aqueles que sempre se dedicaram por conservar e preservar a biodiversidade. A ministra do Meio Ambiente ressaltou o engajamento dos juízes federais do Brasil em meio a tantas outras associações que são diretamente ligadas ao meio ambiente. O debate coincide com o projeto do novo Marco Legal da Biodiversidade. O trâmite no Senado é em regime de urgência e a participação do Judiciário essencial. Juízes brasileiros vêm se defrontando cada vez mais com questões, processos, litígios no campo ambiental. De acordo com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, só no STJ 300 recursos especiais são julgados por ano sobre o assunto. Número considerado alto no que diz respeito ao meio ambiente. Por isso, o interesse, que antes era voltado para associações ambientais, é hoje de relevância também das organizações judiciárias. Os tratados de convenções internacionais foi assunto tratado já na primeira reunião. E a necessidade de aplicação das sanções pelo sistema judiciário brasileiro, mas principalmente a dedicação para tornar a legislação brasileira mais forte neste aspecto. E que essa reflexão de agora, do presente, servirá para nortear os caminhos deste legislativo e dos caminhos que queremos em relação à biodiversidade. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região abrange os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O TRF vem se destacando no âmbito do Poder Judiciário pela implantação de práticas que agilizam a vida de quem precisa da Justiça Federal. Situado no extremo sul do Brasil, fazendo fronteira com a Argentina e Uruguai, o Rio Grande do Sul é rico em história, folclore e cultura. E tem uma economia pujante baseada na agricultura, pecuária, indústria de calçados, metalurgia e química, apenas para citar algumas. A capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é a sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsável pelo julgamento dos recursos originários dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É na 4ª Região que a Justiça Federal vem inovando e dando passos largos para melhor atender o cidadão. A vara especializada em conciliação, a vara de apoio itinerante e a unidade avançada de atendimento são alguns exemplos desses avanços. O que visam esses 3 projetos? Eles visam a economia de recursos financeiros. Nós estamos numa época de restrições orçamentárias, então elas conseguem de um só tempo, dar uma melhor gestão dos recursos públicos e também aproximar a justiça do cidadão, aqueles que procuram a Justiça Federal. A primeira vara federal do país com competência exclusiva para a prática da conciliação foi instalada em Porto Alegre no dia 10 de julho de 2014. A unidade judiciária é a 26ª da capital, originariamente concebida como vara de execuções fiscais. A conciliação realmente é um tema que faz parte do grande projeto, né, da Justiça Federal. A própria Constituição, hoje o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, tem incentivado e tem recomendado, não é, que sejam feitas as conciliações, porque, finalmente, a vantagem da conciliação todos nós sabemos.
né? Menos processo e se resolve o problema sem vencido ou vencedor, enfim. É muito mais efetivo do que uma sentença judicial. Uma sentença judicial, depois de proferida, deve ser cumprida, deve ser executada, não é? E a conciliação já resolve o problema de imediato. Faz-se o acordo, a conciliação e já está resolvido o problema, inclusive com o cumprimento, né, desse acordo. O que não acontece muitas vezes numa sentença judicial que leva muito mais tempo depois para efetivamente dar aquela efetividade e aquele comando sentencial. A 26ª Vara Federal tem se mostrado uma aposta acertada, com a responsabilidade de intermediar e resolver contendas processuais e pré-processuais de questões cíveis, administrativas, fiscais, previdenciárias, além de todas aquelas em que a lei permite uma solução pacífica. Com uma estrutura formada por 2 magistrados e 15 servidores, ela foi criada para unir partes, fomentar o diálogo entre elas e possibilitar que cheguem a um ponto de convergência benéfico para ambas. A juíza federal Ana Inês Latorre está lotada na vara de conciliação desde seu início e vê na praticidade a fórmula do sucesso da vara. Como é que funciona? A gente chama os processos para a nossa vara, reúne por escritório, por matéria, evidentemente, e são processos que estão já na fase de execução, estão com o cálculo pronto. Os escritórios vêm representando a parte autora, no caso, vem a advocacia da União e conversam sobre os cálculos um por um. No caso, hoje, nós temos mais de 100 processos pautados que vão sair, provavelmente todos, com uma solução. Sou advogado de servidores públicos federais, todos inativos, que ingressaram com ações contra a União Federal buscando diferenças das gratificações de desempenho. Que foram gratificações que foram criadas pelo governo e que pagavam um valor inferior para o aposentado em relação ao ativo, e os servidores entraram buscando receber a mesma coisa que o ativo, certo? E hoje nós estamos no mutirão, com mais ou menos, eu represento mais ou menos umas 30 partes, mas claro, nós fizemos outras reuniões já dessas que resultaram em acordos, acho que quase 1000 processos, mais ou menos, a gente já fez acordo. Represento a União enquanto administração direta. Nesse mutirão nós estamos tratando de diversas ações de gratificação de desempenho, como o doutor já mencionou, referentes a diferenças pleiteadas por servidores inativos, pensionistas e aposentados. A vara de conciliação se diferencia das demais, até mesmo na concepção arquitetônica, com um mobiliário diferenciado. Mesas redondas onde as partes e o conciliador estão integrados, um próximo do outro. As audiências de conciliação realizadas pela vara, elas contam com a participação de conciliadores. A vara tem um grupo de 36 conciliadores, todos bacharéis em direito e ligados à nossa escola, da Escola da Magistratura. Foi feito um convênio com a direção do foro, possibilitando que eles atuassem como conciliadores nas audiências. Eu sempre tenho dito que a missão do judiciário é resolver conflitos. E o magistrado resolve conflitos de 2 formas: ou julgando uma decisão adjudicada, ou através da conciliação. Nós temos buscado dar ênfase à conciliação pela efetividade. A conciliação tem um resultado mais imediato e, obviamente, um grau de satisfação maior, né, do que a decisão adjudicada. Porque a decisão adjudicada sempre dará ganho de causa para alguém, né? Então, eu sempre brinco, o êxito é de 50% no que diz respeito a uma pesquisa de satisfação. Enquanto que a conciliação, não. A conciliação faz com que as partes resolvam o seu litígio, elas mesmas, né? É a sentença dada pelas partes.